Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Quero te parabenizar por ter tomado essa decisão de estar presente aqui hoje, porque esse dia pode realmente ser um divisor de águas na sua vida, porque eu vou te mostrar os 3 principais gatilhos para destravar a queima de gordura e também vou te contar como conquistar a identidade magra, emagrecer definitivamente e evitar o efeito sanfona. Agora se prepara, porque eu vou quebrar muitos paradigmas e eu vou te revelar muita informação que eu demorei muito tempo para descobrir. Então, pode ser realmente um verdadeiro banho de água fria. Então, foco 100% nessa apresentação, porque vão ser os 60 minutos mais transformadores do ano para você. Quer saber o que eu já tentei para emagrecer nos últimos 6 anos, sem sucesso? Comer de 3 em 3 horas, contar calorias e pesar todos os alimentos, cortar gordura da dieta, comer mais integrais, folhas, legumes, cortar o sal, cortar açúcar, fazer HIIT, exercício diário de alta intensidade, né? Corrida, musculação, cortar carboidrato, cetogênica, comer só carboidrato, cortar glúten, comer probiótico, muito legume, folha, comer muita gordura, não comer quase nenhum legume e folha. Já tentei fazer jejum intermitente longo, curto. E você, o que você já tentou? Tomar pílula para emagrecer? Tomar termogênico? Tomar suplemento? Extrato para queimar gordura? Você já tentou comer como vegetariano, comer como vegano, fazer cirurgia bariátrica, comer para acelerar o metabolismo lento? O que você já tentou? E talvez eu seja um pouco como você, né? Ou você seja parecida com alguma paciente minha. Lá no início da minha trajetória nessa área, eu só queria perder gordura. Eu nunca fui muito gordo, mas eu tinha aquela gordura que me atrapalhava, que me incomodava, aquela gordura localizada, que é a mais difícil de perder. Então eu tinha aquela barriguinha de chope e eu já tentei tudo isso que eu te falei para perder essa barriguinha de chope. E eu também já tentei de tudo que você possa imaginar para ajudar os meus pacientes. Só que eu sempre perdi um pouco de gordura no começo, mas logo depois estacionava e eu não conseguia mais resultado. E os meus clientes também, eles tinham algum resultado no início, nas primeiras semanas, até no primeiro mês, só que depois a evolução estagnava de uma forma impressionante. E eles não conseguiam mais resultado, eles não conseguiam mais emagrecer. E a maioria deles, eu via pelo Instagram, as postagens, eles estavam ganhando peso todo de novo. E isso, imagina, né? Era muito frustrante para mim. Então, meu método, minha forma de trabalhar, fazia com que esses pacientes meus tivessem o resultado no início, perdessem alguns quilos, e eles ficavam felizes com isso. E o mesmo acontecia comigo. Mas sempre atingia esse platô e dali para frente estagnava e a balança não descia mais. E aí eu continuava me exercitando, comendo saudável, e os meus pacientes da mesma forma. Você não imagina a quantidade de frutas que eu comia e prescrevia durante meses na esperança de perder peso. E aí acontecia o quê? Eu me sentia mais saudável a cada dia, mas meu corpo não mudava. Eu não perdia gordura. E o que acontecia? Meus pacientes começavam a não voltar mais nas consultas. E isso tudo ia ficando cada vez mais frustrante para mim. Então eu ficava me perguntando por que o exercício regular e saudável não funcionava mais. Então eu fiz um pouco mais de pesquisa, consultei alguns especialistas em perda de peso aqui mesmo no Brasil, e eu recebi as mesmas velhas e chatas respostas e recomendações do tipo: ah, coma alimentos saudáveis, faça mais exercícios, fique com déficit calórico todos os dias. E aí eles começavam a falar sobre contar calorias, pesar alimentos, déficit calórico. Isso é muito frustrante, gente. Por quê? Como que você pede um paciente seu para carregar uma mini balança em todos os lugares que ele vai por cerca de um mês? Não funciona, porque é muito inconveniente. O pior é que eu fiz isso. E depois de tentativas aí de aprender com referências no Brasil e no mundo, na época, eu, inicialmente no Brasil, né, eu inconformado com a falta de resultado, eu resolvi buscar referências em emagrecimento fora do Brasil. E aí eu comecei a estudar cada vez mais, fui atrás de mentes brilhantes, de colegas médicos no mundo todo da nutrição, principalmente nos Estados Unidos, na Europa também, para saber o que eles estavam fazendo de diferente para ser bem-sucedidos, porque alguma coisa de diferente tinha que ser. E acabou que juntando algumas peças do quebra-cabeça, eu fiz uma grande descoberta para perda de peso. Com a ajuda desses colegas médicos, e somado à pesquisa científica de forte evidência que eu fiz na época, estudo intenso e tudo mais, por gostar mesmo do assunto durante muito tempo, dedicação e testes também, em mim mesmo, na minha família, eu formulei um protocolo de emagrecimento que é capaz de transformar nosso corpo numa máquina de queimar gordura, fazendo o nosso corpo usar as gorduras armazenadas como fonte de energia no lugar dos carboidratos no sangue. E a boa notícia é que eu comecei a ter muito resultado com esse novo protocolo de emagrecimento. Eu acabei perdendo aquela pochete na barriga que eu tinha, perdi gordura e ganhei massa magra. Menos 5 quilos de gordura, melhor forma da minha vida aos 29 anos. Mais energia, mais saúde, mais disposição e mais felicidade. E o melhor de tudo é que eu fui ganhando novos pacientes que começaram a voltar nas consultas. E o mais importante, começaram a ter resultado de verdade. Começaram a queimar gordura. A Graciele perdeu 7 quilos e está muito feliz e grata. A Luísa disse que as minhas dicas têm ajudado bastante. Ela pesava 107 quilos há um ano atrás e hoje está com 76, são menos 31 quilos. E ela tem a meta agora de chegar nos 70. Só me resta dizer parabéns pelo excelente resultado. A Jana disse que perdeu 5 quilos. A Margarete disse que tem alcançado um resultado muito bom com o programa. Ela desinchou muito, ela perdeu medidas,
Ela ainda não pesou, mas já está com uma diferença grande nas roupas. Muitas pessoas falando que ela emagreceu, e o melhor de tudo, sem passar fome. Ela está comprovando que é sim possível e até recomendado não passar fome para emagrecer. E ela já se sente bem ao olhar no espelho. Isso não tem preço, né? Fala a verdade. A Lua disse que está amando o programa Identidade Magra, já perdeu quase 1,5 kg em 3 dias e já não sente tanta fome mais. Ela nem pensa em comida e está dando seguimento ao método e já chegou em 2,6 quilos. A Merli falou que perdeu 6 quilos, a G perdeu 3 quilos em 20 dias, mas ela disse que lutou durante 5 anos para perder peso e que só agora está conseguindo. E que mesmo sendo teimosa, ou seja, ela não está colocando o método em prática da melhor forma, né? Ou seja, ela está escorregando na alimentação, mas ainda assim ela está tendo resultado. O Vinícius, que é meu irmão, ele me mandou essa mensagem dizendo que ele ganhou muita energia, ele ganhou muita disposição, está com a rotação a 1.000 por hora. E vários casos e casos, menos 20 quilos, emagrecimento definitivo, menos 6, menos 7, e gostar do processo de emagrecimento. Exatamente isso. É possível. Curtir durante o processo de emagrecimento. Para você que não me conhece, meu nome é Vitor Ferreira, sou médico desde 2014. Eu acabei encontrando meu propósito de vida na nutrologia e na medicina integrativa. E desde então meu estudo na área é muito intenso. Eu sempre busco aprender com quem realmente é referência nessa área. Sou pós-graduado na pós-graduação de manutenção e homeostase, prevenção e tratamento de doenças relacionadas à idade, do nosso grande Laí Ribeiro, que, na minha opinião, é uma das maiores referências em saúde, não só do Brasil, como no mundo todo. Então, voltando rapidamente à minha história aqui, eu não queria ficar atendendo de um por um, apenas isso, né, no consultório, sendo que eu posso impactar várias pessoas de uma vez, até porque a maioria das pessoas não vai precisar fazer exames e nem ter um acompanhamento individual para emagrecer. Então, talvez você já me acompanhe aqui, já veja que eu entrego muito conteúdo valioso, justamente para que as pessoas não caiam no mesmo erro que eu, né? Agora chega de mim e você. Que diferença faria para você emagrecer 10, 20, 30, 40 quilos ou mais, enxugar a cintura, diminuir vários tamanhos de roupa, nunca mais na vida passar fome ou se forçar a comer o que você não gosta, na esperança de emagrecer? Que diferença faria acordar todos os dias, olhar no espelho e sorrir para que você vê? Só que para conseguir emagrecer de uma vez por todas e permanecer no peso depois, é preciso um protocolo, um programa de emagrecimento, na maioria das vezes. Por quê? São muitos detalhes, as pessoas têm dúvidas, é preciso um passo a passo, uma sequência comprovadamente eficaz no longo prazo, para que você consiga de fato emagrecer de uma vez por todas. Sem medicamentos, porque em primeiro lugar, o resultado deles é muito pequeno, e depois o efeito rebote é maior. A pessoa volta a engordar até mais, a menos que ela fique tomando medicamento para sempre. O que é extremamente contraindicado porque tem efeitos colaterais. E ainda assim o efeito sanfona acontece novamente. O que comprova isso é a incrível média de 95% das pessoas que emagrecem ganham o peso todo de volta. E em muitos casos, esse ganho de gordura é ainda maior do que a pessoa tinha antes de emagrecer. Então, o que a gente descobriu com isso aí? Comer menos, se exercitar mais, dieta restritiva, vai resultar em fracasso e frustração. Mas eu tenho uma boa notícia para você. Existem 3 gatilhos fisiológicos do corpo que, quando são acionados através de algumas mudanças no que você come, e quando você come, resultam em queima automática e permanente de gordura. Vou te apresentar os 3 segredos. 3 segredos. A Stefania perdeu 11 quilos, ela ganhou massa magra. Café da manhã para ela passou a ser opção, antes era obrigação. Ela se livrou de bolo, biscoito, pão, bolacha. Agora ela consegue controlar a ansiedade dela em relação à comida. Segredo número 1. Como praticamente obrigar o corpo a eliminar gordura no automático, comendo de forma tão deliciosa e saciante, você vai querer se beliscar para acreditar e não vai voltar atrás nem amarrada. Esse gráfico aí mostra que a obesidade começou a aumentar por volta de 1962, quando começou aquela história de que calorias vindas da gordura ingerida faziam mal e que engordavam. Você pode ver que, com o fato de ter diminuído a ingestão de gorduras, o sobrepeso aumentou na mesma proporção. Ou seja, começaram a demonizar a gordura. E aí as pessoas começaram a engordar. E quando se tira a gordura dos alimentos, o que sobra é o quê? Praticamente o açúcar, a sacarose, que é o açúcar de mesa. Então, começaram a colocar carboidratos nos alimentos. Carboidrato é açúcar. Porque os alimentos estavam ficando sem sabor pela falta da gordura. E aí ficou uma dieta low fat, high carb. Ou seja, alta em carboidrato e baixa em gordura. Então, a gente consegue ver aqui como que aumentou demais esse consumo de açúcar ao longo dos anos. E nós estamos cada vez mais obesos. O mundo tem cada vez mais obesos. E a gente vai ver daqui a pouco que essa sacarose, que é o carboidrato simples, ela aumenta demais um hormônio que chama insulina. A gente vê aqui no gráfico, anos 1700, 1800, 1900, 2000, como que aumentou o consumo de açúcar, que é a sacarose, ao longo dos anos. E foi justamente nos anos 1900 que teve esse boom de consumo de sacarose, que as pessoas começaram, teve um boom de obesidade também, de doenças cardiovasculares também, logo em seguida.
Então dê adeus às dietas hipocalóricas, dê adeus a passar fome, a todo o estresse que isso causa, dê adeus à dieta maluca, restritiva, que acaba deixando seu corpo desnutrido. Esses são os 3 principais gatilhos para queima de gordura. Baixar o cortisol, baixar a insulina e baixar a glicose. O cortisol, que é o hormônio do estresse, quando nós estamos estressados, a tendência é comer mais, né? Quem nunca? Principalmente carboidrato, porque eles estão envolvidos aí na produção de neurotransmissores mesmo de bem-estar. Por isso que você se sente bem quando você come carboidrato. Isso é verdade, isso acontece. Por isso que a gente se sente bem, depois de comer um doce, por exemplo. Nós temos os estressores físicos, que diminuem a glicose no sangue, e os não físicos, que não diminuem a glicose no sangue, mas aumentam o cortisol. Então, se for um estresse tipo raiva, angústia, isso aí mantém glicose e insulina no sangue alta. Mas se for, por exemplo, uma reação de luta ou fuga, fugir de um assaltante, por exemplo, ou qualquer estresse físico, a glicose ela baixa. É por isso que o estresse não físico, no caso, e crônico, prejudica no emagrecimento. Cortisol elevado aumenta a pressão, aumenta o açúcar no sangue, e uma vez que o estresse é pontual, ou seja, não é contínuo, você se estressa uma vez ou outra. E quando seu corpo supera isso, os níveis hormonais, o processo fisiológico voltam à normalidade. Mas quando esse estresse ele se prolonga, o estresse crônico, o nível de cortisol no nosso corpo vai sempre ficar alto, vai sempre ficar disparado. Esse é um grande caso, um grande exemplo da doença de Cushing, que ocorre o excesso de cortisol. Podemos ver aqui que no período de 6 meses, o ganho de peso dessa senhora foi extremamente alto, né? Claro que esse é um caso extremo, mas que comprova o que eu estou dizendo, que o excesso de cortisol engorda. E também é o caso da famosa atriz Ashley Judd, mas aqui foi pelo uso de cortisol sintético. A cortisona, né, sintética, remédio, cortisona. Quando esse cortisol sintético, ele vem de fora para dentro, no caso, através de uma medicação, a gente pode aumentar a insulina também, que a gente vai ver que é um principal inimigo no emagrecimento. E a prednisona, no caso aí, que é um tipo de cortisol sintético, vai aumentar os níveis de glicose, vai aumentar os níveis de insulina, e ao longo do tempo acontece a famosa resistência insulínica. Ou seja, é um comprometimento da capacidade do organismo para processar essa insulina. Isso aí vai se desenvolver principalmente aonde? No fígado e no músculo. Então, esse uso de prednisona, de corticoide oral, vai acabar levando o paciente a longo prazo a desenvolver resistência insulínica e até diabetes. E o que faz o cortisol aumentar? É o estresse, né? Fazer uma dieta restritiva, é passar fome, passar vontade, controlar demais a caloria, né? Ficar pesando alimento ali, sentir fraqueza, frustração do efeito sanfona, se forçar a comer o que você não gosta, dizer sempre não aos alimentos que você mais gosta, é se forçar a se exercitar sem que você tenha vontade, sem que você tenha energia. E o que mais aumenta o cortisol? Né? O que faz, o que mais que o cortisol faz? Faz você atacar a geladeira à noite. Então o cortisol alto te faz ganhar peso, te faz passar fome, te faz ter uma dificuldade enorme de emagrecer. Ele aumenta a sua fome, aumenta o peso e dificulta, aí, claro, o processo de emagrecimento. Em contrapartida, o cortisol baixo abre as portas para queima de gordura. O cortisol alterado ele vai interferir no funcionamento de uma tríade no nosso corpo, que eu chamo de ATP, que é formada pelas glândulas adrenal, tireoide e pâncreas. Essas 3 glândulas elas vão funcionar juntas e elas têm um trabalho em equipe. Então, quando a gente está com o cortisol alterado, ele acaba interferindo na insulina, que é o nosso principal inimigo. Então, o estresse interfere no cortisol, aumenta o cortisol, que vai interferir na secreção de insulina, porque essas 3 glândulas, adrenal, tireoide e pâncreas, trabalham juntas. E qual que é a solução? É parar de tornar a sua alimentação uma fonte de estresse. É seguir um estilo de vida onde se tenha lugar para você comer o que você gosta, comer até se saciar, se sentir energizada, motivada, disposta, onde você coma coisas deliciosas que te fazem salivar. E o mais relaxador de todos, onde você vê resultado de fato aparecendo. Te apresento a molécula de insulina, que é a sua inimiga número 1. Uma das funções básicas da insulina no corpo é inibir a lipólise, ou seja, a quebra de gordura nos adipócitos, que são as nossas células que armazenam a gordura. Então, a insulina, ela ainda promove o armazenamento de triglicerídeos, e triglicerídeo é a forma, então, com que a gordura é armazenada no nosso corpo. Então, você que quer emagrecer, você vai querer sua insulina baixa, abaixo de 6. Ela é considerada o principal hormônio anabólico do nosso corpo. Ela vai fazer a conversão de pequenas moléculas de sangue em grandes moléculas dentro das células. E os baixos níveis de insulina, eles vão ter o efeito oposto a isso. Então, eles vão fazer o catabolismo, principalmente da gordura corporal. Então, insulina alta acumula gordura no corpo e a insulina baixa queima essa gordura, a gordura estocada no nosso corpo. Isso aí que está escrito no slide, é a simples definição de insulina. Eu não pesquisei aqui a relação insulina-ganho de peso, por exemplo. Então, você pode ter uma noção, né, da relação direta da insulina com o ganho de peso. Essa é uma jovem paciente com diabetes tipo 1, e aqui fica bem evidente o antes e depois de tratamento com insulina. Isso aí foi lá em 1992, foi um ano depois do desenvolvimento da insulina injetável. Essa foto aí é de um artigo que saiu no The New England Journal of Medicine,
um dos jornais mais respeitados do mundo. Outro antes e depois da reposição de insulina, né, parece até outra pessoa. Né? Agora imagina esse mesmo efeito em quem não precisa da insulina, ou em quem já tem insulina demais, por já ter obesidade. Imagina o estrago que é. A insulina causa isso. E pode acontecer até crescimento de tecido de gordura nos pontos de injeção da insulina. E nesse caso aí, a pessoa ela injetava sempre nos mesmos locais. Então, cresceu apenas naquele local que ela injetava a insulina, um crescimento totalmente desproporcional. E o que faz a insulina aumentar demais? Comer de 3 em 3 horas, a cada refeição tem um pico de insulina, alimentos processados, refinados, pobres em nutrientes, tipicamente carboidratos de má qualidade. Com a insulina alta, é praticamente impossível emagrecer. Por quê? É um hormônio que coloca glicose para dentro da célula. E quando ela está em excesso, quando está alta, muita glicose acaba se acumulando na forma de gordura. E aí o que acontece? A gente engorda. Glicose alta não deixa o nosso corpo usar a gordura como fonte de combustível. Porque o nosso corpo prefere queimar carboidrato, prefere queimar açúcar. Isso vai aumentar inflamação no nosso corpo, e corpo inflamado tem muito mais dificuldade para queimar gordura. E o que menos aumenta a insulina? Gorduras naturais, proteínas e carboidratos fibrosos, tubérculos, né, raízes. E o que isso significa? Refeições muito saborosas, como o abaca bacon, que tem abacate e bacon. Significa comer picanha, filé mignon, pizza low carb. E ainda tem espaço para sobremesa, picolé, brownie, bolo de chocolate, picolé, né, sorvete. Só que essas são receitas low carb, é claro, né? Acredite se quiser, existem receitas low carb como essas aí. E eu não estou falando aqui de picolé cheio de açúcar, tá? É claro, é low carb, é baixo em carboidrato. Carboidrato é açúcar. Sacada número 1. Esses são, além dos mais deliciosos, os alimentos mais nutritivos existentes na face da Terra. E o que isso significa? Que você vai se deliciar, você nunca vai passar fome e vai sempre se sentir saciada. Sacada 2. Enquanto a maioria das pessoas sofre, tenta comer pouco, passar fome, se exercitam demais, ficam contando calorias na esperança de emagrecer, você vai atingir esse mesmo objetivo sem nem mesmo saber o significado de caloria. Porque o corpo não se importa com a quantidade do que você come, ele se importa com a qualidade do que você come. Então, nutrientes, mais saciedade, menos insulina é igual a queima de gordura. Qual que é o truque mais poderoso de todos para baixar a insulina? Então aguarde o segredo número 2. Essa é a molécula da glicose. Glicose alta no sangue aumenta a insulina. Então, seu principal inimigo do emagrecimento é a insulina, que é aumentada principalmente pela glicose. Lipogênese, ao pé da letra, é a formação de gordura, que é feita principalmente por açúcar simples, né, como a glicose. E através dessa lipogênese e a produção de triglicerídeos, né, a energia vai ser armazenada, estocada na forma de gordura. Então, tudo começa com açúcar simples. E aí, a glicose vai sempre ter preferência. O corpo prefere queimar a glicose antes da gordura, porque para ele é muito mais fácil. Né? Então, a gordura fica sempre como segunda opção. Já que a gente come a todo momento, sempre muitos carboidratos simples, açúcar simples, o corpo acostuma a usar carboidrato como fonte de energia. Quando a sua necessidade de energia aumentam, ou o seu nível de glicose no sangue aumenta, e aí a produção dos hormônios que mobilizam as reservas de energia começa a aumentar. Então, assim, as suas necessidades de energia aumentam, ou o seu nível de glicose no sangue aumenta, das duas uma, a produção desses hormônios que vão mobilizar suas reservas de energia vai começar a aumentar. Esses hormônios, como o glucagon, como a adrenalina, vão estimular a lipólise, a quebra de gordura, dos triglicerídeos, que nada mais são que a gordura armazenada. Então aí o que acontece? Ácidos graxos e as moléculas de glicerol vão ser liberadas pela quebra dessa gordura. E são metabolizados ali para gerar energia. E aí a gente tem os hormônios também que são contrários à insulina, que estimulam a lipólise, que são chamados de hormônios contrarreguladores de glicose. Isso aqui é um pouco complexo, né? Mas nós temos os hormônios que estimulam a insulina, que estimulam a obesidade, e nós temos os hormônios que vão se opor à obesidade, ou seja, vão estimular a lipólise. E qual que é a solução? É ter uma alimentação bacana, que naturalmente mantém os níveis de glicose em xeque, mantém a glicose baixa ali no sangue. Então, a glicose ela não pode estar disponível a todo momento, a pronta entrega, né, de uma vez só. É igual o dinheiro na nossa carteira. Por quê? O que nós precisamos de verdade é de glicose no sangue disponível por mais tempo, para que a gente não tenha fome toda hora. Você consegue se imaginar comendo assim e derretendo gordura ao mesmo tempo? Sacada 3. É um truque poderoso para turbinar o emagrecimento no começo, que é se alimentar de forma a reduzir mais ainda os níveis de glicose no sangue. Com isso, o corpo não vai ter escolha, a não ser queimar gordura. E qual a conclusão? Dietas tradicionais aumentam o cortisol, a insulina e a glicose. Dietas restritivas, de 3 em 3 horas, com muito carboidrato simples, que vão dando esses picos de glicose no sangue, e daqui a pouco
Da mesma forma que dá esse pico, 2 horas depois despenca. E aí a gente tem uma fome de leão depois. Você fica estressada, você fica de mau humor. E é nesse momento que o cortisol vai lá em cima. E o resultado, fracasso total. Realmente é muito difícil, pessoal. Vai contra tudo e contra todos. Então, essa é a forma que praticamente todo mundo volta a engordar depois que emagrece. Mas o que, que realmente acontece com o nosso corpo quando a gente passa pelo processo de emagrecimento do jeito certo? Basicamente o contrário disso tudo. Cortisol baixa, glicose baixa, insulina baixa. E aqui entra um outro hormônio que é um super aliado nesse processo, que é a dopamina. A dopamina aumenta. E isso gera o quê? Bem-estar, gera bom humor. E aí vai ficar muito mais fácil. E o que, que acontece? Sucesso no longo prazo, emagrecimento duradouro. Sucesso porque, dessa forma, você não vai contra a correnteza e tudo fica muito mais fácil e a favor da natureza do nosso organismo. Tá anotando tudo aí? Segredo 2, então. Como derreter quilos de gordura, enxugar medidas, desinchar tão rápido que vai deixar seus colegas de trabalho babando de queixo no chão. E atenção, esse segredo só funciona bem se o segredo 1 for aplicado primeiro. Então, o truque mais poderoso para baixar a insulina é mais ainda quando você come do que o que você come. O quando você come é ainda mais poderoso. Eu estou falando de quê? Do jejum intermitente, a melhor estratégia para emagrecimento, nossa arma mais poderosa. E quando ele é inserido dentro de um protocolo, feito da maneira certa, ele é extremamente poderoso. Nada mais é do que pular uma refeição. E o método mais praticado é o 16/8. É o jejum por 16 horas, com uma janela alimentar de 8 horas. A maioria das pessoas pulam um simples café da manhã. Pode ser a refeição que você quiser. E o grande segredo do jejum é não passar fome, não passar vontade. E ter mais energia e disposição apesar disso. Sim, quando você está preparado, fazendo o jejum da maneira correta, se alimentando com os alimentos recomendados, você tem mais energia e disposição no jejum. E quando a gente consegue esse nível de jejum, aí sim, ninguém segura. Aí a gente consegue tirar os melhores benefícios que ele pode oferecer. Mas, se nós não sentimos esses benefícios, é porque o nosso corpo não está adaptado a fazer jejum. E provavelmente a gente está fazendo alguma coisa errada. E aí o que, que acontece? O cortisol vai subir e a gente vai ter aquele monte de problema relacionado ao estresse. E aí pode ser um verdadeiro tiro no pé. Mas o que, que acontece durante o jejum? O que chama mais atenção são os níveis de insulina, que vão despencar de uma forma impressionante. E como a gente aprendeu, insulina baixa abre as portas para queimar gordura. Então o que, que acontece no jejum? Metabolismo acelera, acontece a autofagia, aumenta o foco, clareza mental, disposição, energia. É muito prático, né? Fazer jejum, só não comer. Fortalece nossa imunidade. E acontece um mantenimento da massa muscular, quando é feito da maneira correta. Glicose baixa, insulina baixa. Glicogênio baixa também, que é a forma com que a energia é estocada no nosso fígado e nos nossos músculos também. Nossa reserva de energia. Tudo isso aí vai baixar, reserva de energia de carboidrato, tá bom? Porque nossa reserva de energia é praticamente infinita. Sacada 4, um jejum feito corretamente, na hora certa, é um dos truques mais potentes que existem para dar aquela enxugada rápida. E quais são os erros mortais no jejum intermitente? É fazer o jejum sem primeiro comer, como mostrado no segredo 1. É fazer em situações, em dias e em horas erradas. É fazer o jejum longo ou seguido demais, sem necessidade. Que tipo de jejum gera mais resultado? Né? Pode ser que você tenha alguma pergunta dessas aí. Só que se eu responder tudo isso aí agora, essa apresentação vai ficar mais longa ainda, até porque tem muito mais perguntas além dessas aí sobre jejum intermitente. Então teria que ter uma apresentação só para isso. Tá aí, ó. Gostar do processo de emagrecimento. É possível. Olha só, no segundo mês, perda de 5 quilos, totalizando 12 quilos no segundo mês. Perdeu muita medida. Olha essa foto aí. Que diferença faria para você esses resultados rápidos? Como tirar vantagem das suas sofridas tentativas anteriores de emagrecimento e praticamente garantir que agora você emagrece de uma vez por todas. Uma pesquisa mostrou que as principais dificuldades a emagrecer relatadas pelas pessoas são evitar o efeito sanfona, com 25%, contar calorias e medir porções, 22%, e fazer exercício sem vontade. Não é à toa que 33% dessas pessoas tentaram perder peso pelo menos 10 vezes. Por quê? Estão tentando da maneira que não é a melhor maneira. Estão tentando da maneira errada. Sacada 5. O efeito sanfona ele só acontece quando o corpo perde peso de forma forçada. Ou seja, contra a sua vontade. Quando tem uma resistência ali. E aí fica tudo mais difícil. Mas ainda assim, emagrecer todo mundo consegue. Agora, adquirir a identidade magra é só uma minoria que consegue. Então preciso te contar a dura verdade, que as suas tentativas anteriores de emagrecimento, métodos, dietas, eles não funcionaram porque eles não foram baseados na fisiologia do corpo humano. Então ter falhado antes não foi culpa sua.
Então tira vantagem disso. Você já sabe o que não funciona para você, você já sabe os sinais de resistência que seu corpo te deu, fome, cansaço, falta de energia, frustração, tudo isso é sinal de que tem alguma coisa errada. Você já sabe quais alimentos que você não gosta, os alimentos que você gosta, então facilita a sua vida. Não precisa ficar dando soco em ponta de faca, você já sabe o que não deu certo. Você prefere o quê? Churrasco, salmão, né? Picanha, salmão, legumes assados, legumes cozidos, bacon, chocolate, o dia, a noite. Tira vantagem disso, né? Se você seguir essa estratégia, eliminando o que você já sabe que você não gosta e focando nas outras opções que você já sabe que você gosta, né? Que ainda se encaixam na estratégia, você praticamente garante seu emagrecimento. Então, é 100% possível ver resultado rápido, permanente no emagrecimento, se deliciar na alimentação no processo e nunca passar fome, economizar dinheiro nos seus novos hábitos, você vai fazer jejum intermitente, se sentir bem, motivada e disposta no processo, energizada, controlar seu peso, como alguém que controla a temperatura da água do chuveiro, do ar-condicionado, sempre que você quiser. Quantos quilos você gostaria de eliminar? Se tivesse 100% de certeza absoluta que daria certo, qual seria o peso dos seus sonhos? Anota aí, anota esse número, porque a gente vai usar ele daqui a pouco e vamos ver juntos em quanto tempo que você pode atingir isso aí. Ó, é o caso aqui da... Eu teria que ver o nome dela aqui, mas enfim. Ela pesava 107 quilos e hoje ela tá com 76. A meta dela é chegar em 70 quilos. Foram aí 31 quilos. Né? E a segunda paciente aqui, cliente, relata que meus ensinamentos foram muito importantes para ela alcançar os objetivos dela de emagrecimento. E o mais importante, a manutenção do peso. Perder peso, todo mundo consegue. O difícil é manter o peso depois de perder. Aí que é difícil. Então, minha missão é criar mais histórias como essas. E do mesmo jeito que eu adoraria aqui em 50 minutos te explicar tudo, o fato é que não existe mágica. Existe um método. E é por isso que eu queria te dar a oportunidade, para alguns de vocês, de dar um passo à frente, entender melhor esse método e participar do programa Identidade Magra. Agora se prepara, porque o que eu vou te apresentar aqui tem o potencial realmente de transformar a sua vida. É o programa Identidade Magra, que é tudo que você precisa para transformar seu corpo numa máquina de queimar gordura. Tudo de forma natural, sem sentir fome, sem dieta, sem fazer exercício, se você não quiser, né? E sem contar calorias também. Ele tem 3 fases, né? A primeira fase são 30 dias e já vai te proporcionar com que seu metabolismo, suas células de gordura, sejam ajustadas para queimar gordura. Né? E tem a fase 2, que é a fase de turbinar, de acelerar o processo. Seu corpo já vai estar preparado e aí você vai notar, você vai sentir os resultados a cada dia que passa. E a fase 3, que é a fase de manutenção. É a fase que você vai entrar nela quando você já tiver atingido seu peso ideal. E você vai manter seu estilo de vida ali com refeições lixo, se você quiser, porque você vai estar no controle do seu peso. Cheia de energia, cheia de bem-estar. É viver a vida que você sempre sonhou. Então, o programa Identidade Magra é uma solução definitiva. Né? É um programa totalmente poderoso de emagrecimento. Tem 3 fases, tá? Para quem precisa urgentemente emagrecer naturalmente, atingir o peso ideal e manter esse peso para sempre. E reconquistar a vitalidade, a autoestima no dia a dia, sem comer menos, sem passar fome, sem fazer exercício louco, sem conversa fiada, que o que manda é resultado. Então, agora eu vou te passar a estatística, né, o que realmente acontece. 3 em cada 4 pessoas elimina até 5 quilos em menos de 30 dias. 99% das pessoas dizem que o método funcionou para elas. É o caso da Estefânia, que perdeu 11 quilos, só ela ainda ganhou massa magra, então a perda de peso dela foi de gordura. Então essa perda de peso foi ainda maior que 11 quilos. Ela ganhou massa magra, por volume a massa magra pesa muito mais que gordura. Então, olha que resultado sensacional. Eu tenho pacientes que perderam 4 quilos em uma semana. Você quer ver um pouquinho por trás das cortinas do nosso programa? Você vai ter acesso a uma tabela com alimentos na cor verde, na cor amarela, na cor vermelha, com quase 300 alimentos. Mais tarde você vai saber para que é cada essa cor, quando usar cada alimento, tá bom? Vai ter acesso a vários cardápios de café, de almoço, de jantar, de lanche, né? E esses alimentos, então, eles são divididos em categorias, são divididos em recomendação para emagrecer, em quantidade de nutrientes também por alimento e categoria do alimento. Então, se você tiver dúvida se algum alimento aí está no seu cardápio ou não, basta pesquisar pelo nome do alimento na tabela, você vai saber na mesma hora. Você vai ter acesso a uma área de membros, com videoaulas editadas, com slides, passo a passo, com material complementar, só o filé, só o que é necessário mesmo, de uma forma resumida, de uma forma muito simples e muito completa. Mas antes, você precisa saber de uma coisa importante. Esse programa ele não é para você se você quer resultados sem ao menos se comprometer a botar o programa em prática. Ou se você está em busca da famosa pílula mágica. Aí esse programa não é para você. Quantos quilos você gostaria de eliminar? Se você tivesse 100% certeza absoluta que daria certo, qual seria o seu peso dos sonhos?
Você tem a opção de tentar por conta própria, de juntar todas as peças do quebra-cabeça, de estudar sozinha, de buscar na internet outros programas de emagrecimento. Você pode passar por toda a trajetória que eu passei para chegar até aqui, reunir tudo de melhor que eu aprendi. Você pode fazer acompanhamento aí de um profissional bom, que custa em torno aí de R$ 200 a sessão. E você vai fazer uma média aí de 6 sessões, né, por mês, talvez. Se fosse um acompanhamento individual comigo, né, essas 6 sessões estariam no valor aí, 550, 5 vezes 5, 25, estariam uns 3 mil e tantos reais, tá? Essas 6 sessões. E também tem a questão de academia, né? R$ 100 por mês a R$ 300 por mês. Suplementos, 50 até R$ 150 por mês. Em torno aí de R$ 3 mil a cada 6 meses, no mínimo. Mas a verdade é que você não precisa de nada disso. Aliás, nem perto disso. Posso te mostrar o pacote especial que eu preparei para te ajudar? Olha só, no programa Identidade Magra você vai ter acesso aos 6 R's de tratamento do intestino. A gente sabe que o intestino é extremamente importante no processo de emagrecimento. Quando a gente tem o intestino inflamado, a gente tem entrada de toxinas, a gente tem desbiose intestinal, então bactérias ruins pedem, suplicam o alimento, então a gente tem fome toda hora, desejo por doce nada mais é que essas bactérias ruins pedindo. A gente pode ter verme no intestino, precisa tratar verme. Então, o intestino hiperpermeável, ele vai ter problema na nossa mente. A gente sabe a ligação direta intestino-cérebro. Então, nossas emoções, oscilações de humor, ansiedade, estresse, está tudo relacionado com o intestino. Absorção de nutrientes. Intestino hiperpermeável, ele não absorve bem os nutrientes. Então, emagrecimento, hoje a gente tem transplante de fezes para emagrecer. Eles tiram a microbiota de uma pessoa magra e transplantam as fezes mesmo dessa pessoa magra para a pessoa obesa. E aí essa pessoa obesa tem uma dificuldade muito menor, né? Tem uma facilidade maior para emagrecer. Por quê? A microbiota dela já melhorou. Você vai aprender a tratar esse intestino. Você não precisa fazer transplante de fezes. Aqui no programa Identidade Magra, você vai tratar o seu intestino com 6 R's. O que mais você precisa? Treino HIIT com elástico, que pode ser vendido separado aí do programa Identidade Magra por R$ 397, mas hoje vai ser parte do programa. E vai ter nível iniciante e intermediário, com nosso personal trainer aí, Hélio Medeiros. E esses são os treinos que mais dão resultado do ponto de vista de emagrecimento e da manutenção do peso e saúde em geral. E você vai poder fazer da sua casa, sem praticamente nenhum acessório, se você não quiser, se você não tiver, e ainda vai economizar uma grana com personal e academia. Guia de compras de supermercado, acesso a uma comunidade exclusiva para membros, guia de avaliação de saúde e estado geral. Mas por que isso é bom para você? Através desse guia aí, você vai gerar uma nota para sua saúde geral, né? E também uma nota especificamente para cada órgão ou sistema do seu corpo. E a partir daí, você vai comparar essa nota com a nota que você vai ter depois que você finalizar o programa. Então isso aí vai servir para medir a sua evolução, mais especificamente, numericamente. Então é extremamente interessante, né? Você vai conseguir saber detalhar melhor a sua evolução. Guia para comer fora de casa e não colocar tudo a perder, né? Você vai aprender a como continuar emagrecendo, seguindo o seu processo, com dicas práticas aí para quando você estiver fora de casa. Sabendo de poucas dicas, poucas coisas, já é possível permanecer com a alimentação do programa em qualquer lugar. Um guia de medições para você medir o seu progresso. Aula de jejum intermitente, como fazer o jejum, né? Que horário é melhor, o que comer, o que pode comer, quais as dicas do jejum intermitente. Tudo isso você vai ter na nossa plataforma do programa Identidade Magra. Se você tivesse certeza absoluta que esse programa seria a solução final para você, a última tentativa, funcionaria 100% em você e você atingiria o melhor peso da sua vida. Na melhor saúde, nunca mais se preocuparia com peso. Valeria a pena os R$ 2.200? Se tudo que esse programa fizesse por você fosse te fazer sorrir mais na frente do espelho, se sentir melhor consigo mesmo, valeria a pena R$ 2.200? E aí você pode estar pensando que esses casos que eu te mostrei de sucesso são de pacientes meus no consultório presencial e que por conta disso, né, o programa online não é a mesma coisa. E eu te digo o seguinte, o programa online é ainda melhor, por quê? Como você deve saber, eu sou contra o uso de medicação no emagrecimento. E isso comprova que esses resultados aconteceram de forma 100% natural, com esse mesmo protocolo do programa online. O que quer dizer que eu não preciso conhecer o paciente individualmente para saber o que ele precisa para emagrecer. A gente está falando aqui de um protocolo vencedor, um protocolo que dá certo. Online possibilita ver quantas vezes você quiser, quando e onde quiser, te dá total liberdade de fazer tudo no seu ritmo, mesmo que você tenha o dia a dia muito corrido, né? Você não tenha muito tempo, a maioria de nós não tem. Então é pensando nisso que o programa vai ficar disponível para você quando você puder fazer. E a consulta presencial, ela dura no máximo 1 hora. Então, por questões de tempo mesmo, eu não consigo te entregar tudo numa consulta
tudo que é preciso, tudo que é necessário. Então o programa online ele é muito melhor para emagrecimento do que até uma consulta presencial. Então eu tinha duas opções, né? Cobrar o mais barato possível, vender o máximo possível, te desejar boa sorte e sumir do mapa. Ou eu poderia te cobrar um pouquinho mais, atrair quem realmente estivesse interessado em emagrecer de vez e garantir a qualidade do programa. E você tem duas opções: escolher o caminho mais difícil, ignorar essa oportunidade hoje, pegar suas anotações e tentar desbravar o caminho sozinho, mesmo podendo entrar no programa com risco zero. Você tem a outra opção de escolher o caminho mais fácil, de pegar o atalho, de acreditar em você e de dar um voto de confiança para o programa, colocar em prática o que comprovadamente funciona e correr o risco de atingir para sempre seu sonho de emagrecimento. E para que mais pessoas possam entrar no programa, eu vou dar um desconto aí de R$ 100 para que você estimule, né, como um incentivo, que você entre agora no programa Identidade Magra, né? Então, ele vai sair por míseros, você vai ver aqui embaixo, tá bom? E essa aula vai ficar gravada para você aqui, para que você possa revisar. Então, vamos lá, bora para dentro. E se eu te garantir que vai funcionar para você? Entra no programa agora, veja as instruções, tudo que tem lá dentro, vê todos os vídeos, coloque em prática, né? Começa a fase 1 do programa o quanto antes, com risco zero. Você tem 30 dias de garantia. 30 dias completos, 4 semanas inteiras para botar o programa em prática, testar o programa em você, com tranquilidade, risco zero. Você só paga se funcionar em você. Eu tenho tanta confiança no programa, já tive tantos excelentes resultados, que eu te dou essa garantia de 30 dias. Então, se dentro desses 30 dias você não viu os maiores e mais surpreendentes resultados de emagrecimento, perda de medidas, que você já teve na sua vida, você pode me enviar um e-mail simples dizendo que você quer reembolso, que eu não vou te perguntar nada, não vou questionar nada. Eu vou fazer o seu reembolso de 100%, sem perguntas, sem estresse, rápido e fácil. Pode tirar um print dessa tela aqui e me cobrar depois. Então, eu só vou ficar satisfeito se você tiver resultado. Se você não tiver resultado, eu prefiro não receber pagamento nenhum. Ok? Mas eu tenho confiança que o programa vai dar certo. Que com certeza você vai ter resultado. Porque isso já está mais do que comprovado. Risco zero, tranquilidade. Você vai ver resultado antes, você vai pagar depois. Ninguém faz isso. Mas o programa já ajudou tanta gente que eu tenho plena confiança que vai ajudar você também. Afinal, qual que é a alternativa que você tem? Vale a pena para você tomar uma atitude agora, dar um voto de confiança para o programa, entrar agora, sem risco nenhum, garantia de 100%, com grande chance de resolver sua luta aí para emagrecer para sempre. A Maria, ela disse que se inscreveu no programa, está gostando muito, muito bom, está tendo resultado. Várias pessoas tendo resultado, menos 7 quilos, menos 31, emagrecimento definitivo. Dá uma olhada em tudo que você vai ter acesso. É muita coisa, é muito auxílio, por um valor simbólico. Fala a verdade, a gente se vê do outro lado.